meus amigos, bem-vindo mais uma vez à série de vídeos Descomplicando a Kabbalah. Vídeo de hoje é sequência que eu venho falando, né, sobre Mashiach. Hoje vamos falar, o tema é os 15 fatos de Mashiach que todo judeu deve saber. Primeiro fato, Mashiach será um ser humano. Mashiach é um ser humano. Será, né, quando ele chegar. Mashiach, também conhecido como Messias, será um anjo ou um espírito. Mashiach, literalmente traduzido como o ungido, será um descendente direto da casa de Davi, da tribo de Judá. Então ele vai entrar no corpo de um descendente desse. Ele será, deixa eu explicar de novo, que eu sei que pode confundir a cabeça das pessoas, por isso que eu fiz essa pausa aqui, pensando se explica ou não. Ele é um anjo ou um espírito. Então, de repente, se ele chegar daqui 5, 2, 1 mês, amanhã, o ser humano de carne e osso já está vivo, só que ele não sabe que ele vai ser Mashiach. Porque o espírito vai escolher, o espírito de Mashiach vai escolher esse descendente que merece, que Deus sabe quem é, direto do rei Davi, da tribo de Judá, e aí esse espírito de Mashiach vai entrar nele. Aí sim ele vai saber que ele é Mashiach. Até acontecer isso, nem a própria pessoa que será Mashiach sabe que será Mashiach. Ele será um piedoso, visionário e um rei bondoso, que ensinará a Torá e oferecerá orientação a todos, a todo mundo, todas as nações, tudo. Segundo, a Torá é abundante com referências a Mashiach. A Torá tem muita menção sobre Mashiach. Há um equívoco de que o conceito de Mashiach é relativamente novo para o judaísmo. Não é. É tão antigo quanto a Torá. Nada poderia ser mais longe da verdade. Maimônides cita numerosas referências bíblicas à redenção e ao Redentor. Rezamos pela chegada dele todos os dias, ou seja, rezamos pela chegada de Mashiach todos os dias. Todo judeu reza, todo judeu que reza todo dia, ele reza pela chegada de Mashiach. Referimos-nos à redenção muitas vezes ao longo de nossas rezas. Na verdade, 1/3 dos pedidos da Amidah é a grande oração, a grande reza, é uma reza silenciosa, que a gente fala 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, são sobre Mashiach. Falamos da redenção das bênçãos ditas sob a rupa, o dossel do casamento, aquela tendinha, né? Que na verdade é um talit grande estendido que o casal entra embaixo. Em hebraico chama rupa. E onde nós quebramos um copo, depois para completar o casamento, um copo enrolado num pano, e o noivo pisa e quebra o copo para lembrar que não estamos completos até o santo templo ser reconstruído quando o Mashiach vier. Quando dizemos a bênção depois das refeições, imploramos pela chegada de Mashiach. Não haverá mais guerra. Nenhuma nação levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais sobre guerra. Ninguém vai nem ouvir falar de guerra. Prevê Mica sobre esta era. Isaías escreve com pungência que, aspas para Isaías, eles devem usar suas espadas como arados e suas lanças como ganchos de poda. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem mais aprenderão a guerra. Quinto, é o propósito e objetivo da criação. Então, o Mashiach, na verdade, é o propósito e o objetivo da criação. No Tânia, lemos, sabe-se que a era messiânica, especialmente o período após a ressurreição dos mortos, é de fato o propósito final e a realização desse mundo. É para este propósito que esse mundo foi originalmente criado. O propósito é Mashiach, a era messiânica.
Tendo Deus se revelado em nosso mundo físico e mundano, é a realização do propósito da criação. Ou seja, quando Deus se revelar no nosso mundo físico e mundano, atingiu o propósito da criação. Cada ato que fazemos faz que este mundo fique um pouco mais pronto para a revelação de Deus. Então, as mitzvah, reza, caridade, fazer coisa boa, cada mitzvah ajuda a aproximar a era messiânica, a revelação de Deus. Nós ficaremos ocupados, quando chegar a era messiânica, descobrindo Deus. Nosso trabalho, nossas atividades é descobrir Deus, aprender Deus. Foi essa que é a sexta. Na última lei, em sua obra-prima, a Mishneh Torah, Maimônides conclui. Na última lei do livro Mishneh Torah, que é uma obra-prima de Maimônides. A ocupação do mundo todo será apenas para conhecer Deus. A função de todo mundo vai ser conhecer Deus, nos mínimos detalhes. Os judeus serão grandes sábios e conhecedores dos assuntos ocultos, aprendendo o conhecimento de seu Criador de acordo com toda a extensão do potencial humano, como Isaías afirma. Parênteses para Isaías. O mundo será preenchido com o conhecimento de Deus, como as águas cobrem o leito do oceano. Sétimo, o terceiro e final templo será construído. O terceiro templo e o último será construído. O primeiro templo em Jerusalém foi construído pelo rei Salomão e foi destruído 410 anos depois da sua construção pelos babilônios. O segundo templo foi construído pela comunidade judaica sob a liderança de Esdras e Neemias e foi destruído 420 anos depois de construído pelos romanos. O terceiro e último templo será construído por Deus, ou pelo próprio Mashiach, ou por ambos, e nunca será destruído. Uma visão deste templo foi mostrada para Ezequiel enquanto ele estava no exílio babilônico. Oitavo, os mortos serão ressuscitados. O 13º princípio dos 13 princípios da fé por Maimônides declara o seguinte, o último. Parênteses para Maimônides. Eu creio com completa fé que haverá ressurreição dos mortos no tempo em que será a vontade do Criador. Então a ressurreição dos mortos vai acontecer no tempo que for a vontade de Deus, a vontade do Criador. Bendito seja o seu nome e exaltado seja a sua lembrança para sempre. Nono, todos os judeus vão viver na Terra Santa. No final do Sedach de Pesach, que é a ordem de Pesach, mas a gente conhece como jantar de Pesach, no final do Sedach, do jantar, nós declaramos próximo ano em Jerusalém. Então, toda vez que acaba, se proclama, no próximo ano faremos Pesach em Jerusalém. Assim como fazemos a conclusão do serviço de Yom Kippur, repetimos também a mesma frase. Próximo ano faremos Yom Kippur em Jerusalém. Um dos aspectos mais importantes da redenção é a promessa da coleta dos exilados da diáspora. Ou seja, vamos recolher, Deus vai recolher, eu não, né? Nem nós. Deus e Messias, ou Mashiach, vai recolher todos os exilados da diáspora, todos os judeus que estão fora da Terra Santa. Com todos os judeus se estabelecendo em sua parte tribal da Terra Santa, ou seja, Mashiach vai identificar um por um, cada um que é judeu, mesmo que você pode ser judeu e não saiba que é judeu, Mashiach vai te identificar e vai falar de a que tribo você pertence e você vai viver na terra designada a essa tribo lá em Israel. Estamos seguros que nenhum judeu será deixado para trás, incluindo as 10 tribos perdidas. Até as 10 tribos perdidas serão encontradas por Mashiach. 10º, uma ação, palavra ou pensamento pode trazer Mashiach. De acordo com Maimônides, devemos ver o mundo
como uma escala, uma balança equilibrada. De um lado estão os nossos méritos coletivos, do outro lado estão nossas falhas coletivas, e assim a balança se equilibra, né? Existem outros exemplos disso, entre o bem e o mal, e talalá, que são iguais e está equilibrado, o mundo está equilibrado. Se uma pessoa executa uma mitzvah, um mandamento, essa pessoa desequilibra a balança. E o mundo inteiro, pelo mérito dele, traz libertação e salvação. Ou seja, essa única mitzvah desequilibra para o lado bom e traz libertação e salvação para si mesmo, quem fez a mitzvah, e também para os outros. Isso está implícito em Provérbios 10, 25, que diz: um homem justo é a fundação do mundo. Um homem justo é a fundação de todo o mundo. Ou seja, aquele que agiu com razão inclinou o equilíbrio ou a balança do mundo inteiro para o mérito e o salvou. Foi para o lado bom. Tudo o que é preciso é que uma nação, uma palavra boa ou um pensamento positivo que pode inclinar a balança e trazer salvação e bem para todos nós. Ou seja, uma mitzvah, uma coisa boa, uma pequena coisa pode desequilibrar essa balança e já trazer Mashiach agora, hoje mais tarde, hoje daqui a pouquinho, amanhã. Então vamos fazer mitzvot, vamos cumprir mandamentos. Junte-se ao esforço e vamos cumprir mandamentos. 11. Haverá um mundo perfeito. O mundo vai ser perfeito. Na era messiânica, judeus e gentios, ou seja, não judeus, viverão em paz e harmonia. Todos os judeus irão aderir aos 613 mandamentos. Todo judeu vai cumprir os 613 mandamentos. E os não-judeus irão seguir as 7 leis universais, também conhecida como as 7 leis de Noé, as 7 leis de Noé, que vai valer para toda a humanidade. 12. Somos como anões nos ombros dos gigantes. Podemos realmente ser a última geração do exílio e a primeira geração da redenção? Podemos? Será que a nossa é? Eu acredito que é. Somos melhores que nossos antepassados? Se a gente é, porque nós somos melhores que nossos antepassados? E por que nós? Por que a nossa geração? E não outra antes da gente, não é? Ou outra após a gente. Os sábios dão uma analogia de uma criança em cima dos ombros de um gigante. As ações coletivas e sacrifícios de nossos ancestrais, combinados para trazer este mundo à porta do Mashiach. Tudo o que precisamos fazer agora é abrir a porta. O trabalho todo foi feito pelos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais trouxeram Mashiach à nossa porta. A gente agora precisa abrir a porta e receber Mashiach. Para abrir a porta e receber Mashiach, vamos cumprir mitzvot, vamos cumprir mandamentos. É tudo o que precisamos para abrir a porta. 13º, não haverá mais doença ou morte. O mundo não vai saber mais o que é doença ou morte. Durante a era messiânica, testemunharemos o final físico e felicidade espiritual. Tudo será curado. O cego, surdo e mudo, coxo, que é o manco, qualquer pessoa, qualquer defeito ou deficiência, será curado. Qualquer um, qualquer doença, qualquer coisa. Os olhos dos cegos serão uma visão clara. Os ouvidos dos surdos serão abertos. Os coxos ou mancos saltarão como um cervo. E a língua dos mundos cantará. A língua dos mudos, cantará. A própria morte acaba, ela cessa. Como está escrito, a morte será engolida para sempre, e Deus enxugará as lágrimas de cada rosto. Então, a morte vai ser engolida, a morte não vai mais existir, e Deus vai enxugar as lágrimas de cada rosto. 14º, a vida será agradável e fácil. A terra se tornará extraordinariamente fértil.
O deserto de Israel vai tornar-se como o Éden, e seu deserto como o jardim de Deus. Eu vou pedir o grão e ele vai aumentar. Eu vou aumentar o fruto da árvore e a produção do campo. Assim diz Deus. Eu vou pedir o grão e vou aumentá-lo. Eu vou aumentar o fruto da árvore e a produção do campo sozinho, sem ninguém precisar fazer nada. O lavrador alcançará o ceifeiro e o pisador das uvas, aquele que semeia a semente, e as montanhas pingarão vinho doce e todas as colinas derreterão. Nas palavras de Maimônides, naquele tempo, no tempo de Mashiach, não haverá fome, nem guerra, nem inveja e nem contenda, ou seja, nem briga, nem desavença. Todas as coisas boas serão concedidas em abundância. Não vai faltar nada para ninguém. E todas as iguarias serão acessíveis como pó. Tem pó para todo lado. As iguarias serão acessíveis como o pó. Qualquer lugar vai ter iguaria. E o último, aqui é o 15º. Aqui está o que nós podemos fazer para isso acontecer. Embora todas as mitzvot, todos os mandamentos, tenham o poder de inaugurar a redenção, ou seja, iniciar a redenção, existem algumas mitzvot especiais que estão profundamente ligadas a Mashiach e à redenção. Aqui estão algumas. Primeira, fazer tchuvá, que é o arrependimento. Segunda, guardar o Shabat, o sabor repousante da era messiânica. O Shabat é o sabor repousante da era messiânica. Terceiro, estudo de Torá, especialmente estudar os segredos internos da Torá, Hassidut, que é um pouquinho que a gente faz aqui nesses vídeos de Kabbalah, que são a amostragem da Torá que será ensinada pelo próprio Mashiach. Dar tzedakah, ou seja, fazer caridade. Aumentar em amor, paz e unidade entre todos nós. Sexto, aprender partes da Torá, onde a era de Mashiach é discutida. Então, esses 6 mandamentos, essas 6 mitzvot, são fundamentais, estão ligadas direta à vinda de Mashiach e à redenção. Que todos nós mereçamos a vinda do justo Mashiach e a redenção final rapidamente em nossos dias. Amém. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.